Essa semana eu estava vendo aqui os trabalhos que foram feitos aí, fora o trabalho lá da Casa Missionária, que foi uma grande bênção. Aleluia, sentimos a ausência de alguns, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mas foi bênção, aleluia. Um público assim, que a gente nos surpreendeu de verdade. E teve uma hora que a pastora Itaúna ficou com medo do alimento não dar. Daí eu saí lá do fundo e falei, peraí, vamos orar aí pela multiplicação. Não foi assim com 5 pães e 2 peixinhos? A gente orou, todo mundo comeu, até eu comi. Todo mundo comeu, até os obreiros comeram. E sobejou. Mas não foi igual aqueles caras lá que deixaram as migalhas caírem pelo chão, não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi bênção. Amém? E louva a Deus também pela vida da mocidade. Aleluia, que simultaneamente estava acontecendo um trabalho ali na casa do nosso querido presbítero Alexandre. Aleluia, almas se renderam ali aos pés de Jesus, né? Foram 4 almas. Amém? Louvado seja Deus. No domingo passado nós tivemos aqui três almas. Então Deus, ele tem agido através da igreja. Amém? Através da sua vida, em nome de Jesus. A gente vai falar um pouquinho de Zaqueu no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 até o 3, amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. O versículo 9 diz assim: Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, queridos? Pai, te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor, que nesse pouco tempo que nós temos, que possamos meditar um pouquinho nesse texto bíblico, em nome de Jesus. Nos ajuda e nos dá vitória. Amém? Glória a Deus. Sempre é uma grande responsabilidade nós estarmos aqui. Aleluia. Até porque nós estamos pregando com um público leigo. É ou não é? Aleluia. Nós estamos pregando com um público que já conhece a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já sabe o que quer, já conhece o que Deus estabeleceu, que é o plano de salvação para as nossas vidas. Então, a gente sabe que aumenta essa nossa responsabilidade como pregadores da palavra de Deus. Mas a gente sabe também que quem nos orienta e guia as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, que coloca as palavras em nossos lábios, e eu tenho certeza que será de encontro com a tua vida, de encontro com a tua necessidade esta noite, a palavra que sair de cima desse altar, em nome de Jesus. Amém? Então esse texto bíblico aqui que nós meditamos um pouco, é muito conhecido dos leitores da Bíblia. Amém? Vira e mexe, a gente vê pessoas ministrando a respeito da vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O encontro de Zaqueu com Jesus, só foi narrado em um dos evangelhos, que foi o evangelho de Lucas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe aqui através desse texto que aqui narra que o encontro, não é? O zelo que o Senhor Jesus tem pela vida de um pecador, e o anseio de um pecador por encontrar a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente sabe aqui que havia aqui a velha e a nova Jericó. A Bíblia vai nos mostrar aqui, através desse texto bíblico, que entre esse percurso da velha Jericó e até a nova Jericó, Jesus aqui ele cura 2 cegos. Amém? Aleluia. Quando ele chega na nova Jericó, ele cura o cego Bartimeu, e logo após ele tem um encontro com Zaqueu. Louvado seja o nome de Jesus. E esse encontro foi muito maravilhoso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente sabe que quando a pessoa ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, aleluia, não existe lutas, dificuldades, nada que seja tão forte assim para afastá-lo da presença do Senhor. A gente sabe que quando temos um encontro com Jesus, a nossa vida ela é transformada completamente. Amém? Se cada um de nós aqui fizermos aqui uma avaliação, aleluia, de onde o Senhor Jesus nos tirou, nós temos sobejas razões para continuar glorificando a Deus, mesmo em meio às lutas e às tribulações da vida, porque nós sabemos, temos ciência de que
aleluia, o final de tudo vai ser bem melhor do que o princípio delas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós, aleluia, que estamos aqui gastando o nosso tempo, servindo a Deus, procurando fugir da aparência do mal, aleluia, existe um céu reservado a cada um de nós, se nós continuarmos, conseguirmos ultrapassar esse período tão ruim que estamos vivenciando nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvi essa frase, não sei se foi aqui ou lá na Parmalat, aleluia, que os que estão dentro querem sair e os que estão fora não querem entrar. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é tão atrativo para a nossa condição humana. Aleluia. O Evangelho exige de nós renúncia daquilo que a nossa carne mais almeja, mais deseja. Então existe sempre um confronto entre a nossa natureza humana e aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu através da sua palavra. Amém? Então, querido, saiba que servir a Deus não é mole não. A gente vai ter que lutar todos os dias contra a nossa vontade, contra o nosso eu, contra a nossa carne, aleluia, mas no final de tudo haverá uma grande recompensa, aleluia, pelas quais todos nós lutamos, que é a coroa da vida eterna. Então essas coisas, para quem não entende, a Bíblia diz que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, aleluia, mas é loucura para aquele que perece. Então quem não entende a profundidade, o sentido daquilo que foi ministrado ao nosso coração e foi encravado dentro de nós, através do Espírito Santo, não vai entender o porquê nós nos reunimos em um espaço físico de adoração como esse. Mas você que teve um encontro com Jesus, você sabe, aleluia, que Jesus está presente na casa. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria o Senhor em nosso meio. Você pode não vê-lo, aleluia, mas se você abrir o teu coração, você vai senti-lo aqui nesta casa. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, Deus está na casa, aleluia, e pode proporcionar o que você mais precisa, aquilo que você já desistiu de orar, aleluia. Deus pode trazer à sua memória, a sua lembrança, a sua maior necessidade e saná-las esta noite através do poder de Deus. Amém? Quem crê dessa maneira? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui Zaqueu, ele era um homem muito conhecido na cidade de Jericó, e ele tinha um desejo intenso de conhecer a Jesus. Jesus, na época, ele estava no auge do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus se reunia, aleluia, ele agregava uma grande multidão. Louvado seja Deus. Então uns iam lá por curiosidade, outros iam por causa dos milagres, outros iam porque criam que ele era o Messias, o Salvador da humanidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o texto mostra alguns obstáculos que Zaqueu encontrou, aleluia, para se achegar até a Jesus. Então, queridos, por que eu estou te dando todas essas informações? Você vai saber já já. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro obstáculo aqui, queridos, que Zaqueu encontrou para se aproximar de Jesus, foi o seu trabalho. Amém? Você pode me perguntar nessa noite, pastor, até que ponto o meu trabalho pode servir de obstáculo entre eu e Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, aleluia, e que por sua vez ele era, aleluia, odiado por Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram judeus, queridos. Ele era chefe dos publicanos, eles eram judeus, aleluia, a serviço de Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, Roma havia tomado ali a Palestina, fio da espada, e a presença dos romanos incomodava demais, aleluia, os judeus, aleluia. Houve uma época ali, aleluia, que o que acontecia na época? Aqueles publicanos, eles iam até o comércio, eles tinham liberdade para chegarem no comércio e colocar preço na mercadoria dessas pessoas, e depois cobrar tributo sobre essa mercadoria. Um exemplo, se uma mercadoria custasse 1 denário, eles colocavam o preço de 3, 4, 5 denários e depois cobravam tributos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os comerciantes, eles não conseguiam pagar, aleluia, os impostos, esses publicanos vinham e emprestavam dinheiro para os comerciantes,
aleluia, a juros exorbitantes. E quando eles não conseguiam pagar o empréstimo, eles iam lá e tomavam o comércio com toda a sua mercadoria que havia dentro. Amém? Então, queridos, se a gente for trazer para os dias de hoje, glórias a Deus, aleluia. Não está muito diferente, não é? Louvado seja o nome do Senhor. A gente nota que, por exemplo, eu compro um carro, se eu não pagar o carro, o pessoal toma de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É, não é? Eu compro uma casa, se eu não pagar os impostos, sabe o que eles fazem? Eles te dão umas oportunidades, parcelam e tudo. Aleluia, se você não pagar, eles leiloam a sua casa. Então a gente compra as coisas, mas a gente não é dono de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Somos sufocados pelos impostos que são cobrados. Aleluia, sobre uma bala que você compra para o seu filho. Aleluia, eu sei porque eu tenho uma empresa. Aleluia, o ano passado o governo me levou uma quantia absurda. Aleluia, sem colocar a mão em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe que essa situação, ela se estende já desde a época de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor, que aumentava os impostos, oprimia as pessoas para manter a sua luxúria. Hoje um político bebe uma garrafa de vinho no valor de 7, 8 mil reais. Louvado seja o nome do Senhor. E existem pessoas que não ganham esse valor em um ano. Louvado seja o nome do nosso Deus. Só para vocês terem uma ideia. Amém? Aleluia. Então eles destruíam a economia ali da época, da nação. Louvado seja o nome do Senhor. E os rabinos da época, queridos, declaravam esses publicanos, aleluia, que eles tinham que ser tratados como mortos. Aleluia. Eles não podiam, aleluia, orar nas praças, não podiam entrar nas sinagogas. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não podiam se comunicar, aleluia, com esses publicanos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre e mantenha na memória que Zaqueu, ele era o príncipe, aleluia, o chefe dos publicanos. Não era apenas um publicano, ele era o chefão de todas aquelas pessoas que eram odiadas ali em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Então virtualmente aqueles homens era como se não existissem, eram considerados mortos. Louvado seja Deus. Então por que todas essas informações, queridos? Eu vou te dizer por quê. Aleluia, para você ter uma ideia do tamanho do primeiro obstáculo que havia entre Zaqueu e Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque quando você chega em um nível de rejeição como esse, fica difícil você conviver em sociedade. É ou não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como a pessoa fica, mesmo sendo um cobrador de impostos, emocionalmente, psicologicamente, andando na rua como se fosse um morto-vivo, sendo desprezado por outras pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quantas pessoas também hoje, aleluia, não por serem cobradores de impostos, são bloqueados do convívio social por aquilo que elas fazem, aleluia, e por aquilo que elas são. Aleluia. Olha, irmãos, eu digo isso com propriedade, porque não é só no meio mundano, aleluia, que nós notamos esse tipo de tratamento, aleluia. Muito, até no meio cristão, nós notamos que as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, aleluia, eu digo no setor social, ela é tratada, aleluia, melhor do que outras pessoas. Aleluia. Eu me lembro que eu tinha um golzinho, louvado seja o nome do Senhor. Eu andei com aquele carro 17 anos. Aleluia. O Afonso falava que aquele carro já sabia vir para a igreja sozinho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, eu comprei um carro novo. E quando eu vou visitar um cliente, a gente nota, o tratamento é diferenciado. Infelizmente, louvado seja o nome do Senhor. É a sociedade que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele não tem esse tipo de visão que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não olha classe social, se você é bem financeiramente ou não. Aleluia. Deus olha o que está dentro de você, como foi ali com um dos filhos de Jessé. Aleluia. Deus não olha a nossa aparência, se a gente tem dinheiro ou não, se o nosso carro é novo ou é velho. Aleluia. Mas Ele olha para dentro do nosso coração e procura no meio da igreja os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo aí pela internet o depoimento de um pastor. Aleluia. Esse pastor, ele morava numa cidade muito pequena. Aleluia. E ali havia uma jovem muito bonita que vivia da prostituição. Inclusive dentro da igreja desse pastor.
pastor. Havia algumas irmãs, louvado seja Deus, que não gostavam dessa moça, porque ela era intitulada como a destruidora de casamentos. Aleluia. Aquele pastor, tocado pelo Espírito Santo, mobilizou, Jussara, o grupo de jovens da sua igreja, uns 26 jovens, louvado seja Deus, e falou para eles: olha, a gente vai decretar um jejum a favor dessa jovem. Aleluia. E no final desse jejum, esse pastor foi até essa jovem e pregou para ela. Aleluia. E o pastor, ansioso, esperava o quê? Que ela aceitasse a Jesus como Salvador. No final de tudo, ela olhou para o pastor e disse: olha, pastor, você não entendeu, eu não quero aceitar esse Jesus. Aleluia. Aquele pastor muito sábio olhou para ela e disse: olha, não tem problema, mas Jesus quer você. Se você não vir na rede, você vai vir no anzol. Aleluia. Virou as costas e saiu. Isso foi no sábado à tarde. Aleluia. Quando foi no domingo de manhã, aquele pastor estava indo para a escola bíblica dominical. Aleluia. Quando ele passava pelas portas, ele passou por uma jovem. Aleluia. Com um vestido até os pés, mas não era porque era moda, era de alguém maior que ela. Aleluia. Uma camisa masculina social abotoada nos punhos e os cabelos soltos. Quando ele foi passando, ela grudou no braço dele e disse para ele: você não me conhece mais? Não lembra mais de mim? Ele disse: nossa, você disse que não queria esse Jesus, que transformação é essa? Então ela começou a contar a história dela, o que havia acontecido na noite anterior. Aleluia. Ela estava em uma boate, aleluia, porque ela era prostituta. Entrou um pistoleiro armado para tirar-lhe a vida. Ela conseguiu fugir. O único refúgio que ela tinha foi na casa dos seus pais, que ela já tinha também rompido o relacionamento, aleluia, por conta da sua opção de profissional. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Ela bateu na porta do pai, aleluia, que era presbítero da igreja também, e dizendo: pai, abre a porta, eu quero aceitar esse Jesus. Na hora que ele abriu a porta, ela estava de joelho, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. E não é só isso. No dia do seu batismo, aleluia, o inimigo ainda tentou tirar da cabeça dela, que não queria que ela descesse as águas. Aleluia. Então ela disse para o pastor: olha, eu não vou descer as águas. O pastor disse: olha, vamos, eu vou descer com você. Desceu com ela, ela pegou no braço dele, desceu as águas. Quando ela saiu das águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Irmãos, por que eu estou contando isso? Aleluia, porque é algo muito profundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. Se nós desistirmos com facilidade, aleluia, do ministério que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade, ou das almas que a primeiro passo oferece resistência, nós vamos perder as vidas para o adversário. E ele não dorme, aleluia, ele trabalha 24 horas, louvado seja Deus, para tirar, arrancar você da presença do Senhor e angariar o máximo de almas possíveis para o inferno. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, Então, queridos, enquanto a igreja é dinâmica, enquanto a igreja ela tem essa oportunidade de pregar a palavra, aleluia, abra bem a sua boca, fale do amor de Jesus. Aleluia, foi convocado hoje para evangelização. Aleluia, nós convocamos a igreja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tinham 3, 4 pessoas. Então, queridos, não é um pedido que o pastor faz. Aleluia, é uma ordem imperativa de Jesus: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Então, irmãos, quando nós deixamos de fazer, estamos desobedecendo a Deus. Aleluia. E é impossível Deus habitar em nós se o que se destaca em nós é a desobediência à sua ordem, à sua palavra. Então a igreja precisa se ater, aleluia, a esses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença e pode enviar a nossa alma para o inferno. É difícil falar isso para você. Louvado seja o Senhor, eu confesso que eu não gostaria de estar falando isso para você.
Aleluia, mas é o que o Espírito Santo coloca no meu coração para ministrar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, Pedro declara que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, nós fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos a quem nós queremos, aonde queremos ir, a quem pregar. Aleluia, queremos ir nos lugares paradisíacos, levar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus estava indo para um casamento, ele mudou o seu itinerário e foi para o tanque de Betesda, aleluia, onde havia gemidos e ais para curar um paralítico há anos, paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas eu espero que o Espírito Santo desperte dentro de você esse anseio, esse desejo de falar do amor de Deus. Aleluia, você é portador das boas notícias do reino. Aleluia, dentro de você existe uma riqueza, aleluia, incalculável, e nós precisamos compartilhar isso com as demais pessoas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer o reino de Deus, Jesus Cristo, e reconhecer que ela é dependente de Deus e precisa, aleluia, de Jesus para ser salva. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o outro obstáculo aqui na vida de Zaqueu, entre Zaqueu e Jesus, era o dinheiro que ele tinha. Aleluia. Peraí, pastor, mas tem algum problema a gente ser rico? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele não encontra dificuldades em salvar uma pessoa rica, queridos, desde que o rico reconheça que a sua salvação não depende dos bens que ele possui. Aleluia. E sim, do dono de todas as coisas, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Dinheiro é bênção, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem administrado e não se tornando o plano A da nossa vida, o nosso Deus, um excesso de apego. Louvado seja o nome do Senhor. É bênção quando nós administramos bem Ele não administra a nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente vê que muitos ricos, aleluia, estão perecendo porque se apegaram demais nos seus bens materiais. Aleluia. Às vezes não é nem rico, alguém bem de vida, com uma vida financeira estável. Aleluia. Estão aí se perdendo. Aleluia. Porque a preocupação é tanta em ganhar dinheiro. Já ganhou tanto dinheiro, quer mais. Aleluia. A ambição, aleluia, o apego, a avareza é tão grande que a vida dela gira em torno dos bens materiais, da riqueza e do seu dinheiro. Existe algo que o seu dinheiro não compra. Eu já disse isso aqui, torno a repetir. Você não vê em uma caminhada fúnebre, aleluia, um carro forte levando o seu dinheiro para ser enterrado com você. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso vai ficar aqui, aleluia. Então a gente precisa lutar com todas as nossas forças, queridos, para sermos salvos e buscarmos fazer aquilo que Deus estabeleceu que nós façamos: pregar a palavra, aleluia, ser voz profética nessa terra, dar bom testemunho de cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existem pessoas que dizem ser cristãs, aleluia, mas só de ver o seu comportamento nós ficamos envergonhados. Aleluia. Compra não paga, aleluia. As vestes, misericórdia, aquilo que entrega, aleluia, usos e costumes nessa casa, aleluia. A Bíblia diz que tem que ser tudo com moderação. Aleluia, mas os cristãos estão se perdendo e se adequando, aleluia, ao recipiente do mundo, e isso é muito ruim e preocupante. Aleluia, a impressão que dá que o que sai da nossa boca, a palavra que se é ministrada, aleluia, ela não tem surtido resultado na vida dessas pessoas, aleluia, porque já não perderam mais o temor, perderam foi a vergonha na cara. Aleluia. Então, querido, você quer sentir a presença de Deus? Quer ter intimidade com Deus? Aleluia. Renuncie àquilo que você mais gosta, aquilo que você mais se apega. Aleluia. Quando nós deixamos de lado aquilo que compromete a nossa relação com Deus, aleluia, Deus, ele começa a se aproximar de nós e coloca em nós, irmãos, comportamento, sentimento, aleluia, ideias, estratégias, aleluia, que podem, facilmente ser aplicados nos trabalhos que nós fazemos na igreja. Aleluia, irmão, não se misture no meio desse povo. Aleluia. Não somos melhores do que ninguém,
mas é necessário que exista em nós um diferencial, aleluia, que as pessoas olhem para nós e vejam verdadeiramente que houve uma transformação, uma mudança na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Então o ser rico não é um problema, irmãos, desde que o rico ele reconheça que a sua salvação não depende dos seus bens materiais, amém? A Bíblia fala também de outro rico lá em Mateus capítulo 19, aleluia, fala de um jovem rico que procurou Jesus, amém? Ao contrário de Zaqueu, aquele jovem rico ele era muito influente, ele era chefe lá de uma sinagoga de pagãos que dominava na época a Palestina, aleluia. Então o rico de Lucas 19 era rejeitado pelo povo, louvado seja o nome do Senhor, enquanto o rico de Mateus 19 era aclamado pelo povo. Agora cá entre nós, uma pergunta pessoal que você não precisa me responder: se aquele rico de Mateus 19 viesse procurar Jesus no mesmo momento que Zaqueu procurou, aleluia, nós salvaríamos o rico e condenaríamos Zaqueu? Sim ou não? Aleluia. Ninguém responde. Aleluia. Mas olha só, irmãos, olha só a diferença. Aleluia. Olha só a diferença. Jesus olha para o jovem rico e diz assim em Mateus 19, 21: se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. A palavra de Deus vai nos dizer que, aleluia, ele saiu entristecido e nunca mais voltou, porque ele possuía muitos bens, era um homem muito rico, aleluia. Ou seja, ele trocou a sua salvação pela sua riqueza, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer isso. Agora o rico lá de Lucas 19, que era Zaqueu, aleluia, ele não espera Jesus falar nada, queridos. Ele simplesmente ele fala assim: olha, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia. Enquanto o rico de Mateus 19 vai embora triste e trocou a sua salvação pelo seu dinheiro, Zaqueu escuta de Jesus falando assim: olha, hoje convém pousar em sua casa, hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Irmãos, é muito bom, aleluia. Deus jamais vai nos desamparar na questão financeira, louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós priorizarmos isso, a gente vai ficar patinando no mesmo lugar o tempo todo, aleluia. Tudo que nós precisamos é necessário que seja, aleluia, resposta à oração, resposta à obediência a Deus, aleluia, resposta à obediência à palavra de Deus, irmãos, porque aquilo que o Senhor nos dá jamais vai nos causar dano, Ele vai trazer algo para melhorar a nossa vida em todos os aspectos, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual. Dá para entender? Aleluia. Então não é a nossa aparência física, já vamos ver também, não é a quantidade de dinheiro que nós possuímos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é um coração voltado em adoração a Deus, aleluia. É o que Deus precisa para abençoar a tua vida em todos os aspectos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então aqui Mateus capítulo 6 versículo 21 está escrito assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então o problema da salvação do rico não é a sua riqueza, aleluia, mas a dificuldade que ele tem de se desprender delas, amém? Jesus está chamando pessoas, irmãos, verdadeiramente comprometidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem para a tua vida, aleluia. Se você chegar na tua casa não falta nada, aleluia, Deus tem aí suprido as suas necessidades nos mínimos detalhes. Você tem uma casa aconchegante para você morar, você tem um alimento para dar para a tua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem o teu emprego, o teu trabalho, o teu salário, aleluia. Viva uma vida simples, queridos, aleluia, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Deus ele vai começar a suprir, vai trazer alegria naquilo que aos olhos de outras pessoas não tem nenhuma importância, aleluia, alegria nas mínimas coisas, porque ele vê esse comprometimento que a igreja precisa ter, que você tem, quando você fala do amor de Deus, quando você está na igreja para adorar a Deus, quando você dedica um tempo para fazer a leitura da Bíblia, quando você está
imediatas. É, não é? Aleluia. Quantas pessoas ricas tentando tirar a própria vida. Eu tenho uma cliente minha que ela é dona de uma escola com mais de 500 alunos. Aleluia. Ela programa viagens para fora do país 2 vezes por ano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma pessoa aflita. Numa conversa profissional, aleluia, subitamente a gente entrou num assunto espiritual. E quando eu abri minha boca, comecei a falar alguma coisa acerca de Jesus, ela se desmontou, ela desabou a chorar. Aleluia. Uma pessoa que tem dinheiro, aleluia, conquistou a sua independência financeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas falta a alegria da salvação dentro do coração dela. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Grande Deus. Então em Cristo, queridos, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós somos o povo mais ordeiro que existe na face da terra. Aleluia. Você não vê, acontece, mas dificilmente você vê um cristão dando trabalho, aleluia, para a polícia. Aleluia. Para os seus vizinhos, louvado seja o nome do Senhor. Muito ao contrário. Você pensa na vida deles, louvado seja o nome do Senhor. Me mostra aí uma moça salva em Jesus Cristo, templo e morada do Espírito Santo, nas esquinas da prostituição. Me mostra um moço com vida comprometida no altar de Deus, colocando a cara na cocaína. Me mostra um rapaz aqui, louvado seja o nome do Senhor, um rico, louvado seja o nome do nosso Deus, que tem temor de Deus, perdendo a esperança da própria vida. Não existe, irmãos. Porque quando Jesus entra, a mudança acontece. Glória a Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, algo acontece. Deus tira os sentimentos ruins e implanta dentro de nós a paz que excede todo entendimento. Aquilo que tenta roubar a nossa paz, Deus substitui pela sua presença dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A fé faz o indivíduo suplantar as dificuldades. Aleluia. Essa é a real. Aleluia. Ele consegue passar pela dificuldade, servindo a Deus, adorando a Deus, se alegrando na presença de Deus, porque ele sabe, queridos, que a nossa vida não se limita apenas nessa terra. A nossa base, aleluia, ela não é, aleluia, aqui na terra. Nós não estamos limitados ao potencial humano, aleluia, para conquistarmos aquilo que o nosso coração mais almeja. A nossa base é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele quem foi sacrificado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação, a redenção, aleluia. Ele quem foi que arrancou a nossa alma do inferno, através daquela demonstração de amor, aleluia, de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro obstáculo entre Zaqueu e Jesus era o seu tamanho. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer lá no versículo 3 e que ele procurava ver Jesus, mas não podia por conta da multidão. Aleluia. E porque era de pequena estatura. Amém. Provavelmente Zaqueu ficava cotovelando as pessoas, tentando abrir espaço, ficava na ponta dos pés, pedindo licença, mas ele não conseguia ver Jesus por conta do seu porte físico. E a Bíblia fala também de outra pessoa, de outro homem de pequena estatura, Saulo, aleluia, que após ter tido um encontro com o Senhor, se tornou o homem mais influente da história do cristianismo. Então a gente percebe, queridos, que a prova de que a nossa limitação física, a nossa estatura, não é impedimento para alcançar, aleluia, a presença de Jesus em nós. Eu conheço pessoas de cadeira de roda, batizadas no Espírito Santo. Um jovenzinho, ele louva o Senhor tão lindo, toca, louva, prega, e ele não tem visão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi lá um rapaz nascer os 2 braços, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então a limitação física, ela não é obstáculo para nós nos achegarmos até Deus. Eu estou dizendo isso e o meu coração arde, porque por qualquer coisa nós desmarcamos o nosso encontro com Jesus nesse espaço físico de adoração. Hoje eu não vou, estou com preguiça. Hoje tem um programa na TV interessante, eu não vou na igreja não. Estou cansado, não vou não. Aleluia. Enquanto isso o tempo está passando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele
virá e não tardará. Aleluia, logo, logo Jesus voltará para buscar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro. E como é que nós estamos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Roma era uma nação de muitas declarações religiosas, querido. Aleluia, ali a idolatria imperava. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente não vê aqui relato de que Zaqueu era envolvido em alguma atividade religiosa. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, tanto é que no versículo 7, quando Jesus vai lá para a casa de Zaqueu, o povo murmura dizendo, aleluia, Jesus está entrando para se hospedar na casa de um pecador. Infelizmente, queridos, a mentalidade religiosa, aleluia, ela consegue estabelecer títulos, clichês na vida das pessoas que não professam a mesma fé. Eu não estou dizendo de ninguém lá fora, eu estou dizendo dos irmãos na igreja. Aleluia, irmãos, vai chegar um momento, aleluia, que muitos vão chegar lá nos portais celestiais, certamente eu entrarei, vai ser barrado, enquanto aquele que nós criticávamos por causa do seu estilo de vida, do seu comportamento, vai estar lá sendo recepcionado pelo Senhor. Não pense você, não tenha essa pretensão de ser melhor do que ninguém. Aleluia, diante dos olhos do Senhor, queridos, aleluia, nós somos todos iguais. Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluia, seja mais humilde, mais simples. Aleluia, eu estava lá na Parmalat, algumas pessoas que foram lá, eu notei que elas não estavam desconfortáveis. Aleluia, porque o ambiente não é um ambiente, aleluia, que as pessoas estão acostumadas a frequentar. É um lugar de pessoas carentes, aleluia, pessoas que foram vítimas do desequilíbrio social e econômico do país. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que não tiveram a mesma alegria que nós tivemos de conhecer a verdade que um dia nos libertou. Aleluia. Verdade. Se envolva. Olhe para o seu próximo, ame ele como você ama você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. É um mandamento bíblico. Lá no Antigo Testamento eram várias coisas. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Deus, Ele trouxe para a esfera do amor e reduziu por apenas dois: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já cumpriu todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento. Pessoa olha torto para mim, não consigo conviver com meu irmão. Irmãos, desculpa a palavra dura, mas é o que eu vou falar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, eu não consigo mais conviver com meu irmão. Aleluia, eu não consigo mais ter comunhão. Até quando nós vamos viver um evangelho, irmãos, maquiado, como foi nos ensinado aqui? Aleluia. Até quando nós vamos ser vasos rachados, disfarçados com cera? Aleluia, que é revelado à luz do sol, as rachaduras. Aparentemente bonito, inteiro, aleluia, mas com trincas. Louvado seja o nome do Senhor. E vaso trincado não pode comportar a presença de Deus, o azeite de Deus. Um vaso sujo não pode comportar as coisas santas e puras de Deus. É hoje o momento de nós nos orientarmos, é hoje o momento de nós avaliarmos a nossa conduta, a nossa situação diante de Deus. Deus, nós vamos orar no final, e Deus vai quebrar vaso aqui neste lugar, vai fazer vaso novo. Deus vai colocar na roda do oleiro, diz o Espírito Santo, vai quebrar, vai amassar, e vai fazer vaso novo, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Não seja, Deus não faz acepção de pessoas. No Lucas 19:10 está escrito assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia se perdido. Ele não veio buscar os achados, ele veio buscar os perdidos. Olha o que Paulo diz com toda aquela vasta bagagem de homem de Deus, de sinais e maravilhas que ele fez. Louvado seja o nome do
Senhor, ali no livro de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo falando uma coisa dessa. E muitas das vezes, gente, conhecimentozinho que a gente tem da palavra, eu sou o cara, eu sou o tal, eu já atingi um nível máximo da minha santidade, eu não preciso de mais nada. Lei me engano, aleluia, porque na luz de Deus é manifesta as nossas trevas interiores, os pensamentos impuros, as coisas que fazemos longe dos olhos humanos. Você pode olhar para o pastor Francino aqui e dizer, aleluia, para ele está tudo bem, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele enxerga o dentro da tua alma, os porões da tua alma, ele vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A maioria das pessoas, aleluia, tem obstáculos para se chegar até Jesus. Todos nós temos, mas precisamos vencê-los. Aleluia, não vou cansar mais você não, já vamos encerrar. Aleluia, louvado seja Deus. Então não existe aqui, eu vim aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, como representante da graça para a tua vida, para dizer para você que não existe barreiras, não existe entidades, não existe força maligna, nem qualquer outra coisa, aleluia, glória a Deus, que possa impedir Deus de trabalhar e agir na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, eu quero profetizar isso na tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você tome posse. Aleluia. Não espere que Jesus vai descer na terra em carne e osso e falar para você. Você precisa se posicionar. Deus está usando os pregadores em cima desse altar para dizer para você: melhora a tua conduta, os teus caminhos. Aleluia, porque eu canso de dizer aqui, aleluia, que todo atalho que nós pegarmos vai se tornar um caminho mais longo e mais difícil, aleluia, a ser percorrido. Deus traçou um caminho reto, anda por ele, faz a vontade dele, louvado seja o nome do Senhor, que nós veremos a glória de Deus encher esse templo e a presença de Deus ser notória em nossas vidas, no abrir da nossa boca, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, saberão que esteve no meio deles um profeta de Deus, aleluia, alguém que fala a verdade, sem medo de titubear e de sofrer represária. Louvado seja o nome do Senhor, porque se Deus mandar, você vai e faz, aleluia, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então aqui o encontro de Jesus com Zaqueu, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, revela o que? É para mim e para você um Deus salvador que vai em busca dos pecadores. Amém? Chegou lá Zaqueu, lá em cima na Figueira Brava, olha para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu venho pousar na tua casa. O Espírito Santo está dizendo na minha vida: se você se colocar na condição de servo, de filho, Ele vai pousar na tua casa nesta noite. Ele vai entrar no teu lar, vai entrar na tua família. Aleluia! Oh glória, que maravilha! Um publicano sendo rejeitado, aleluia, dado como morto. Louvado seja o nome do Senhor, recebendo o próprio Jesus dessas palavras: desce depressa. E não é para demorar não, depressa, porque hoje convém pousar. Glória a Deus, glória, é hoje, não é amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim, olha, na parte B: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje, agora, louvado seja o nome do Senhor. Aquele ladrão que estava crucificado do lado de Jesus naquela cruz, aleluia, um disse: tu não és o Filho de Deus? Sai daí e liberta a gente também. O outro que estava do outro lado disse: você está maluco, você não sabe o que você fala. A gente sabe por que estamos aqui, nós pecamos, nós transgredimos, mas esse daí nem o pecado tem. Aleluia. Aí olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olhou para ele, amou ele de tal maneira e disse: olha, eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, é hoje, aleluia, é hoje, não é para amanhã, é hoje que Deus te chama.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O grupo de louvor, aleluia, prepara o louvor. Nós vamos estar levantando um clamor aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Antes de nós levantarmos esse clamor, gostaria de estar chamando essa família aqui na frente.